pessoal? Abra aí a Bíblia em Mateus 5, capítulo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então vamos ouvir hoje uma palavra com alguns versículos a mais do que esse, sobre a humildade, né? E não vou falar especificamente sobre humilde de espírito, mas a gente sabe que existe muitas interpretações sobre essa palavra, dita pelo nosso Senhor Jesus, né? Ser humilde de espírito, tem gente que acredita que é ser pobre financeiramente, né? Não tem nada a ver com isso aí. Existem muitos ricos que a gente sabe que são humildes, como também a gente sabe que existe muitos pobres que são orgulhosos, né? Pobre de espírito, né, como fala lá em Lucas, ou humilde de espírito, como está aqui em Mateus, no original grego, Cristo está dizendo: felizes são os pobres no espírito, né? Felizes são os pobres no espírito. Isso mostra uma consciência da nossa necessidade espiritual, reconhecendo que dependemos de Deus, né? Pois somos incapazes de andar por nossa conta própria. Felizes são os homens que reconhecem que necessitam do Criador. Felizes são os homens, né, que reconhecem que precisam de Deus, né, que não têm autossuficiência, mas que precisa se humilhar, né, que reconhece que sem Ele nada é. E a palavra de Deus, ela mostra isso para o homem com toda certeza. Humilde de espírito, né, é alguém que depende de Deus, né? E é interessante que, não olhando aqui para todas as bem-aventuranças, essa é a primeira, né, que mostra uma característica do cristão, né? Até para a gente chegar nas outras, né, quando Jesus fala, ele inicia isso. Um homem humilde diante de Deus, ele vai recorrer a Deus, tanto para ele agir como pai, né, para ele ser um pacificador, para ele reconhecer que ele precisa, não é, ser manso, não é, para ele cada vez mais ansiar pela palavra que nutre o seu espírito, né, porque ele não tem luz própria, ele não tem força própria, e infelizmente tem muita gente que entende que pode, né, por ele próprio buscar a Deus, mas Jesus, ele iniciou isso, né, falando que o humilde de espírito, ele vai depender de Deus, né. E eu creio que nós devemos manter sempre essa humildade, né, diante não só, né, de cada um de nós, mas principalmente diante de Deus. Eu creio que o homem, principalmente o cristão, lógico, né, ele precisa evitar uma falsa humildade, né? Ele não pode aparentar isso, mas ele precisa sim se manter humilde, né? E é importante a gente entender isso. O Evangelho, ele não, em nenhum lugar do Evangelho, ele busca exaltar o homem, né? Em nenhum lugar do Evangelho. Hoje as pessoas exaltam tanto o homem, né, enfatizando que cada vez mais o homem tem valor, como nós sabemos que ele tem valor para o Criador, mas a glória a gente sabe que é de Deus, é para Deus, né? E o homem humilde, ele vai fazer isso, ele vai manter isso. E o Evangelho, quando nós lemos, né, a palavra em si, ela vai nos confrontar. Por quê? Porque ainda estamos, né, não só num corpo carnal, mas sujeito às carnalidades. O orgulhoso, né, o orgulhoso, que é o oposto do humilde, nunca ele consegue não somente entender a vontade de Deus, mas ele não consegue agradar a Deus, né? Tem até versículos dentro de um texto em que diz até que a soberba, né, o que procede é a queda, né? E aí o cristão, ele precisa olhar para essa atitude, né? Sempre, né, nós devemos reconhecer que só o Criador é digno de toda a honra e toda a glória. Foi até o caso que nós lemos hoje, João Batista, né? Não chegamos lá no texto, mas João Batista, ele teve uma atitude humilde, né?
tremenda quando ele diz que Jesus cresça e que eu diminua, né? Abre a sua Bíblia aí, um texto que talvez para muitos não aparenta uma humildade, mas sim a glória a quem é devido. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 9. Infelizmente os homens, né, eles buscam muito a glória para si. Os homens discutem uns com os outros. Existe até grandes divisões que foram porque homens buscaram a glória para si, né, acreditando que tem algo que possa ser visto e não acrescentar para os irmãos. Mas aqui Apocalipse 4, 9, eu acredito que é tremendo, né, esse texto em relação a quem deve ser dada a glória. Não são aqui seres humanos, né, que fazem isso, pessoas que falharam, que foram resgatadas por Cristo, mas criaturas que sempre, né, estiveram adorando o Criador. Diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, né? As coroas aqui que esses anciões recebem, né, representam a glória, né? Mas o que é que eles fizeram? Eles lançaram ela diante do Criador, né? Até não mostrando apenas uma atitude humilde, mas reconhecendo que só Ele é que merece a honra e a glória. Se a gente, nós que eu creio que procuramos ser bem sinceros, né, em relação ao que a palavra diz e o que nós vemos à nossa volta, a gente sabe que muitas pessoas buscam a glória, né, buscam a glória para si. A gente tem no Evangelho até orientações a ficar atento com pessoas assim, soberbas, né, que acreditam que só elas é que sabem, só elas são donos da verdade, que não aparentam uma humildade em lugar nenhum ou em momento algum. E aí, olhando para esses seres, né, celestiais que fazem isso, tudo aquilo que eu ou você ou qualquer ser humano possa fazer, principalmente no nome de Deus, né, tem que ser dada a glória para Ele. Tem pessoas até que eu até já ouvi muitos, né, dizendo: olha, Deus precisa de mim. Quando a gente lê o Evangelho, não vê nenhum dos escritores dizendo que Deus precisou do homem. Pelo contrário, o único que ele disse que precisou foi de um jumento, né? Ele diz assim: vai a tal canto e traz, se alguém vier falar, diga que o seu Senhor precisa desse jumento, né? E às vezes, olhando para isso, alguns que se acham arrogantes, né, é até algo que os humilha em si, né? Mas não vamos olhar nesse sentido como para nós, então, e nem querendo ser melhor que os outros, mas é importante manter essa humildade. A igreja local, como nós somos, né, e como tem várias e milhares, deve manter a humildade, né? Como? Evitando a arrogância, o orgulho e com isso a divisão que junto com ela, né, vem a altivez de espírito, que pode trazer um grande problema, né, para uma igreja local. É por isso que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Pessoal, a gente quando olha um tema assim, e quando olha para a prática, eu não sei se vocês fazem isso, mas muitos se envergonham, né? Aquele que entende que em alguns momentos podem viver isso, não é? Porque essas coisas são reprovadas. Arrogância. Você sabe por quê? Porque nós não contribuímos nada, nós só recebemos de Deus. Nós não estamos na posição de nos vangloriar, nem diante de uns dos outros, quanto mais do Criador. E a gente precisa olhar para essa atitude e manter a humildade, não é? Não é somente como infelizmente algumas pessoas acreditam que humildade é um sinal de fraqueza. Não.
é uma virtude que muita gente rejeita. Ser humilde, como a gente sabe, não é aquela pessoa que fica achando que é um Zé Ninguém, ou aquela pessoa que diz, olha, tudo vai errar para mim. Não, humilde é aquele que reconhece a sua dependência de Deus, que precisa até do convívio dos irmãos na igreja local, do crescimento, que entende que um ou outro coopera para eu crescer, e assim para cada vez mais o corpo de Cristo cumprir o seu papel aqui nesse planeta, né? Então, olhando para isso, abra aí nossa Bíblia aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto fomos chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, né? Então, olha só, que atitude, né, que nós possamos ter. A gente sabe que na prática, pessoal, é uma coisa que não é que vai assim, tanto requerer de nós, mas é aceitar a palavra, né? Quando a gente olha para o que a palavra de Deus fala, não tem para onde a gente correr, é isso aqui. A gente precisa manter essa humildade diante de Deus. Senhor, age na minha vida para eu me comportar assim, né? Para eu ser assim, para eu ter cuidado no que eu falo, né? Para eu ter cuidado principalmente quando é algo contra alguém que é alcançado por ti, para eu manter esse amor, né, entre os irmãos, para eu realmente manter essa fraternidade, mas que eu seja sim essa pessoa humilde, né, que não quero me apresentar, mas que eu esteja bem com os demais. Como ele diz aqui, é um conselho, né, que Pedro diz, olha, quem quer viver dias felizes, refreia a língua, né? A palavra de Deus fala que a língua é um veneno, né? E a gente tem que pedir a Deus que nos ajude a controlá-la. Principalmente porque através do que nós falamos, né? Ou que vem junto com isso as nossas atitudes, a gente precisa se moldar a isso aqui, né? Permitir que Deus possa cada vez mais dizer assim, olha, isso aqui é que eu quero para cada um de vocês que proclamam ser cristão. Mas a gente precisa dizer assim, olha, Senhor, eu preciso da tua ação para isso. Se todos nós aqui dizemos que podemos ser isso aqui sem Deus, eu acho que é impossível. Mas dependendo de Deus e dizendo, eu quero ser assim, me ajuda, você está pedindo algo da vontade de Deus, com certeza Ele vai cada vez mais acrescentar. Isso aqui, como todas as virtudes que vieram de Cristo para quem é dele, já foi dado. Não é? A gente precisa olhar e notar isso em nós, e naquilo que ainda não é tão real, pedir o Senhor em oração e olhar para o que a palavra diz, porque na palavra Ele vai falar, como Ele diz isso, não é? Sede todos humildes, ou primeiro de igual ânimo, não é? Quando Ele diz de igual ânimo, é uma palavra grega para pensar a mesma coisa, né? Os cristãos têm que ter esse mesmo posicionamento em todas as igrejas de Cristo. Eu creio que o Espírito Santo vai dar essa compreensão. Existem alguns exemplos, né, sobre humildade que eu acredito que é importante demais considerar olhando para um texto assim. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 18, versículo 1. Que não é de hoje que os homens buscam, né, ser o maior, né? Não é de hoje que os homens buscam a atenção para si. Jesus, ele trabalhou 3 anos com aqueles apóstolos, ali, com aqueles homens imperfeitos, iletrados, muitos deles que cheiravam a peixe, né? Mas ele trabalhou o caráter e ele mostrou como era que eles deveriam agir em cada momento. Mateus 18, versículo 1 diz assim: naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança,
colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem me recebe como uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Né? Que palavra, né, que Deus aqui falou para eles. Interessante que a gente sabe que Deus nos escolheu, mas aqui quando ele diz aqui, vocês devem ser assim, vocês devem viver assim. E é interessante que nós que temos até criança, a gente sabe que o prazer da criança é agradar o pai. Os pais, né, em si, o pai e a mãe, é verdade. Quando eu vejo que o meu filho, né, quando ele faz uma coisa que realmente se dá atenção, ele fica satisfeito. Né? Quando ele obedece algo que eu falo, ele não pensa só no temor, não. Ele, às vezes, naturalmente ele age, porque para ele é um prazer, e outra, ele depende do pai. Quando Jesus diz isso aqui, ele está mostrando a mesma coisa para nós. O maior é aquele que depende não para se apresentar como o maior, porque irá obedecer ao Pai, irá obedecer ao Criador, irá obedecer a Deus, não é? E consequentemente, quando ele vai obedecer, ele vai estar numa coisa que o Evangelho nos ensina, em serviço, servindo uns aos outros, né? Tem até mais na frente aqui esse exemplo tremendo de Jesus. Mas olhando para a nossa vida, né, cotidiana, que eu acredito que numa delas está a vida de oração. Não se exalte no momento de orar. Não faça chame atenção à vista das pessoas quando você ora. Você é cristão, é filho de Deus. Se foi alcançado por Cristo, assim é. Mas se mantenha assim nessa posição de que você recebeu. Porque Jesus ele reprova essa atitude de altivez. Né? Olha aqui Lucas 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiam em si mesmos e que se consideram justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta maneira, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Quando nós nos colocamos diante de Deus, né, que cada um, isso é uma coisa individual, a gente sabe que tem uma orientação bíblica, né, da parte de Deus, de orar sempre segundo a vontade dele. Né? Existe até uma orientação ou uma exortação para quando o homem, né, ora pensando só em si, egoísta, né, pensando só nos prazeres. Lá em Tiago tem uma palavra bem severa, né, em relação a isso. Mas quando a gente ora diante de Deus, não pense que nós estamos já numa posição perfeita. Né? A gente é alguém que ainda está recebendo. A gente é alguém filho de Deus, mas alguém que ainda peca contra o Criador. Eu estava lendo a palavra esses dias e olhando para mim, não para ninguém, né? Olhando para mim, eu me considero um dos maiores pecadores, não porque eu quero ser alguém parecido com Paulo, não, mas é porque hoje eu entendo o que Deus fala, e eu entendo ainda que o pecado ainda é uma afronta a Deus, e infelizmente eu ainda cometo isso, e aí eu sei que eu preciso, né, não me exaltar: olha Senhor, eu sou cristão, eu congrego, eu falo a tua palavra, né, me fortalece nisso. Não, Senhor, me ajuda, porque eu preciso, porque sem o Senhor não sou nada.
eu estou perdido. Eu, Edson, tenho essa postura porque eu aprendo isso da palavra. Eu, de maneira alguma, se em algum momento eu posso aparentar para alguém, né, uma atitude soberba, eu estou me vigiando para ser o contrário. Eu preciso ser humilde. Dos humildes são o reino dos céus. Daqueles que entendem que precisam sempre de Deus. Tem pessoas que acreditam que fazem uma confissão de fé, que acreditam que repete palavras ditas por alguém tal espiritual e para ali já está salvo, já está, acabou. O homem cristão, ele precisa depender de Deus, assim como nós dependemos desse ar para ter vida. Não se esqueça disso, nós só estamos, dele nós só recebemos. E devemos continuar assim, com essa postura. Principalmente quando nós, seja no nosso quarto, e eu principalmente não gosto de orar em público, mas principalmente no nosso quarto, nós devemos ter uma postura desse publicano. Não que eu e você esteja valorizando o pecado, mas é um fato inegável nosso, ainda neste corpo, que nós falhamos. E a falha ainda é contra Deus, ainda é uma ofensa contra Deus, embora nós sabemos que Cristo pagou os nossos pecados. Mas a palavra diz que nós devemos ter atitude, então possamos ter atitude humilde diante de Deus. Então é importante manter essa atitude. Abra aí a sua Bíblia, mais um pouquinho para frente, João 13, versículo 12. João capítulo 13, versículo 12, nós estamos até estudando o Evangelho de João. Quando a gente chegar lá, nesse capítulo, né, se Deus quiser, que nós possamos dialogar entre si, né, para a finalidade de crescer, porque é muito importante o que Jesus fez. Foi uma lição muito grande, né, uma das, né, que ele fez. E, como diz, chegando a Páscoa, Pedro até teve uma atitude de querer repudiar aquilo de Cristo, porque ele ia lavar os pés de Pedro, como lavou os demais. Mas por quê? Porque Pedro sabia que aquele serviço era do servo mais humilde, do serviçal mais que não tinha prestígio algum numa casa. E Jesus, ele diz assim: olha, o que eu faço tu não compreende agora, mas tu vai compreender. E aí no versículo 12, né, que é depois de tudo isso que acontece, ele diz, João capítulo 13, versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes, né? Existe um grupo de pessoas, pessoal, que pregam, né? Até que alcançam muita gente, né? Que Deus os abençoe, mas que dizem que o cristão parece que não precisa mais fazer nada, né? Não precisa mais fazer nada porque ele é cristão, ele é de Deus e que Deus vai agir, vai confirmar ele até o fim. E muita coisa é muita verdade, mas não é tanta verdade quando dizem que os cristãos não precisam fazer nada. Até porque esses que estavam ali à mesa com Cristo eram os apóstolos, que dentre um deles ali Jesus já sabia que ele iria trair, mas Jesus dirige a palavra aos apóstolos em si, que tiveram a missão de divulgar a palavra, com o acréscimo do apóstolo Paulo, e diz: olha, vocês serão felizes, né? Bem-aventurados se praticardes isso. E a gente sabe que existe grande, né, ensino dos apóstolos no Evangelho, tanto no livro de Atos, quando o Espírito Santo veio no Pentecoste, até Apocalipse, de serviço. Mas quem entende isso é quem é humilde. Humilde, que sabe que precisa agir em prol do outro, né? Que o lavar os pés aqui não é literalmente eu lavar o pé do meu irmão, até o caso se for necessário, porque a gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida.
Talvez até aconteça, quem sabe, em alguns irmãos aí muito fora, ou então algum de nós, uma pessoa ficar acamada e o irmão literalmente lavar mesmo o pé dele, o braço, o ombro, seja o que for. Mas a gente sabe o que é lavar os pés. É estar em serviço pelos nossos irmãos, né? É fazer algo pensando sempre na edificação do outro, embora daquilo que nos confronte. Porque a palavra de Deus, se ela não confronta a minha vida ou a sua, alguma coisa está errado. E não é a palavra. Talvez é uma arrogância nossa, acreditando que tais coisas não é para nós. Tais coisas a gente tem que fazer vista grossa, né? E quando nós somos tão humildes, sabendo que dele recebemos e que dele devemos agir por ele e para ele ser louvado, a gente sabe que tem algo para a gente fazer. E aí Jesus fala para eles: olha, vocês viram isso, vocês sabem quem eu sou, como ele diz, vocês reconhecem como mestre e Senhor, falem bem isso porque eu sou. E Jesus nunca negou quem ele era, mas vocês façam isso. Tenham atitude para fazer assim. E Jesus Cristo, tanto ele viveu em atitude assim, como o apóstolo Paulo, mais na frente, Filipenses capítulo 2, versículo 5, né, uma carta que muita gente gosta, né, de Filipenses, maravilhosa, né, onde ele fala lá nessa questão da unidade, da humildade, capítulo 5, ou versículo 5 que diga, de Filipenses 2, deve chamar sempre a nossa atenção. Não para conhecer o texto, pessoal, mas para saber a profundidade que aqui está. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha, é como Paulo está olhando lá para a igreja, né? Para a igreja de Filipos, dizer, pessoal, tenha o mesmo sentimento, a mesma postura, a mesma atitude que tenha em Cristo. Só que essa palavra aqui no versículo 6 diz: pois ele subsistindo. Isso quer dizer Jesus Cristo, o verbo de Deus, sempre existindo como Deus, como Criador. Ele não eu, o Pai disse eu vou. Ele se sujeitou, não deixa, mas ele se vaziou ao dentro de como ele agia, mas ele se submeteu e humilhou-se. Humilhou-se em que sentido? O Criador se faz uma criatura. Aquele que o universo não consegue contê-lo, se fez um ser humano para resgatar o ser humano, para o ser humano não ser arrogante entre os demais, para o ser humano não acreditar que ele é o rei da cocada preta, mas que ele precisa viver se humilhando diante de Deus e vivendo nessa postura. Como que Jesus, a gente às vezes quando olha para a cruz, um momento de tortura, Jesus foi torturado. Ele sabia de tudo isso, mas ele viveu, ele vivenciou em obediência. E a pessoa, quando Paulo diz aqui, olha, tenha a mesma postura, seja obediente, humilhe-se diante de Deus. Isso é para chamar a nossa atenção, que nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos olhar para isso. Não olhar só para a vantagem que a palavra de Deus fala, mas vivenciar isso no dia a dia, né? Pedindo a Deus que mude o nosso caráter, transforme os nossos desejos, aquilo que às vezes a gente tanto luta, briga. Não, a gente pertence a alguém, e esse alguém quer que nós sejamos assim. Ele não vai fazer isso obrigado de goela abaixo, não. É a direção dele, é essa. Se mantenha humilde, dele nós só recebemos. A gente não pode se vangloriar, ostentar conhecimento e humilhar as pessoas. Nós temos que se humilhar diante de Deus e viver nos humilhando uns aos outros, não é? Na atitude que a palavra de Deus fala. Eu creio que isso é algo tão importante, né, que às vezes eu, orando a Deus e procurando uma palavra na semana, não quero falar só para alguém, né, ou para os outros, para mim, né? A palavra de Deus, ela não fala em nenhum momento em direção, vocês têm que ser assim, nós temos que ser assim, né? E Tiago, né, que é um dos textos que a gente precisa olhar bem para ele com carinho e ter
esse desejo, né? Ele diz aqui, Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Né? Parece que esse tema, ou esse texto, ou essa advertência em si, foi só para o grupo, as 12 tribos a quais Tiago, né, escreve. Não, é para cada um de nós. O diabo, ele é aquele que criou orgulho em si, que quis ostentar o poder de Deus e que lançou essa ideia para os demais demônios, como lança para o homem. Ou melhor, isso foi alcançado, né, foi adquirido lá no Éden, né, toda a mazela humana, todo homem achando que ele pode ser algo, né, mas ele precisa de Deus. Nós precisamos de Deus para cada vez mais ter essa atitude. Fugir das ações malignas. Como? Chegando a Deus. Hoje o mundo gospel evangélico no Brasil fala de um oba-oba, né? De alegria, muita festa. Nós temos que estar sempre alegres no Senhor. Mas pelo fato de ainda falharmos, não tem tanta alegria em relação a dizer, olha que coisa boa. Nós temos é que chorar. Temos é que lamentar, porque nós ainda continuamos pecando contra Cristo. Nós continuamos pecando contra aquele que nos ama, contra aquele que veio a este mundo, que se humilhou. Isso não pode de maneira nenhuma ser vista grossa na nossa vida. A gente não pode fazer vista grossa. A gente precisa se humilhar e depender de Deus para isso. Ele diz aqui que nós devemos, não foi só aquele grupo de pessoas daquela época não, porque senão não tem palavra nenhuma para nós brasileiros. Se toda a palavra que a gente for olhar foi para aquele povo, foi para determinado local, não tem nenhuma palavra para nós, porque não tem nenhuma carta aos brasileiros. Toda a Escritura, e principalmente o Evangelho, são todos os lugares a que foi escrito, serve para nós, são palavras para nós. Então precisamos humilhar na presença do Senhor, e Ele no tempo dele vai nos exaltar. Qual foi o momento, né, que às vezes até tem pessoas que dizem que a pessoa não precisa nem se ajoelhar diante de Deus para orar? Qual foi a última vez, sei lá, se foi ontem, um mês, um ano, que você realmente se humilhou diante de Deus, reconheceu que você não é nada, que nós estamos vivos pela graça dEle, mas que você teve essa atitude, que você não bateu nos peitos, olha, eu sou o escolhido, eu me vanglorio disso, não, que você é alguém que depende, né? Como o próprio Pedro também, basicamente ele fala a mesma coisa. 1 Pedro capítulo 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Não existe essa ideia de que o cristão não é para se humilhar e para não viver uma vida de humildade. O cristão é essa pessoa. E por ele ainda estar nesse corpo que muitas vezes ostenta conhecimento, que muitas vezes ele está sujeito e ele se vangloria, ele é orgulhoso, ele tem que viver o contrário, não é? Como nosso Senhor disse, o que se humilha será exaltado. Volte aí no texto de Filipenses 2 para a gente concluir, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Tanto é que, como Jesus falou que todo aquele que se humilha será exaltado, também aconteceu com ele. Não que ele não já estava exaltado, né, à destra de Deus, mas pela obra dele ao Calvário, por ele vir a esse mundo. E aí o Pai o confirma, né, como o que ele já era, a glória que ele tinha, Senhor de todos, né? A gente precisa olhar mais para isso, né, e não nos condenar, mas olhar que há uma necessidade, né, porque nós estamos num corpo que busca, né, não somente vaidade em si, orgulho, né, que estamos sujeitos a isso. Muitos até entendem porque tem um conhecimento, conhecem alguma coisa, às vezes vê pessoas sendo escravizadas pela religião, por pastores falsos, que escravizam as pessoas, acham que são os tais coitadinhos. Não faça isso. Se você tem um entendimento da palavra, compartilhe, mantenha-se humilde, porque eu digo, como eu creio, né? Eu falo o que eu creio. Nós dele só recebemos, né? Então não estamos na condição de ostentar conhecimento ou nada da nossa parte.